Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um conteúdo aqui no canal Júlio Miguel Neto. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já segue o nosso canal, muito obrigado pela confiança. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, se inscrever, acionar o sino de notificação. Muito importante para o nosso crescimento, chegando à marca de 51.600 seguidores. Muito obrigado nesse nosso canal secundário. Lembrando que hoje é terça-feira, hoje é dia de Olho no Lance, lá direto do Parque Jacarepaguá. Nós estaremos lá com a nossa bancada falando tudo sobre as primeiras, últimas e atualizadas informações do Mengão. De 11 da manhã a 1 da tarde, live é na Rubro News TV, nosso canal primário, aqui o canal do Júlio Miguel Neto, canal com vídeos mais curtos, objetivos, para você que não tem tempo de ficar resenhando, debatendo os principais temas do Flamengo ao longo do dia e da semana. Então, seja bem-vindo, tamo junto. Vamos começar as manchetes desse conteúdo de hoje, terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Primeiro, os antes vão pirar, meu amigo. Notícia exclusiva aqui do canal. O Flamengo vai abrir negociações para readequar os valores recebidos pela fornecedora de material esportivo, né? Baseado nos clubes europeus que recebem valores muito maiores, estratosféricos, na sua grande maioria, em relação aos clubes da América do Sul, em relação a material, fornecimento de material esportivo, né? Parceria, patrocínio de material esportivo. O Flamengo é o maior da América do Sul, com 70 milhões anuais. Mas, proporcional aos gigantes europeus, fica muito distante. Muito distante. Né? Só para você ter uma ideia, vou até aqui abrir uma barra de consulta enquanto eu falo com vocês. Os maiores patrocínios de camisa de futebol, por exemplo, Adidas, o segundo colocado. Adidas, né? Eu digo no top 5 mundial, o primeiro é o Barcelona com a Nike, o segundo é o Real Madrid com a Adidas, o terceiro é o Manchester City com a Puma, o quarto é o United com a Adidas e o quinto também é o Arsenal com a Adidas. Só para vocês terem uma ideia em relação a os valores maiores, né, recebidos por esses clubes, os valores são surreais, cara, surreais. Passam aí a faixa de 100 milhões de euros, 150 milhões de euros. E, dito isso, o Flamengo sabe a potência que é não só no futebol carioca, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas no futebol mundial. Ficou muito claro isso nesse Mundial de Clubes, não só pela força do clube, pelos jogadores, pelo elenco que tem, pela estrutura, o poder e o aquisitivo que o Flamengo tem de poder contratar jogadores jovens, como, por exemplo, o Samuel Lino, tirar o jogador do Atlético de Madrid. O Flamengo tem sim um entendimento de pleitear um valor maior com a Adidas. Juro, mas o contrato é até o fim de 2029, como é que vai fazer para mudar? Bem, o Flamengo vai tentar um acordo com a fornecedora de material esportivo alemã. Lembrando que já tem algumas outras empresas interessadas em estampar a marca e produzir as camisas do clube de regatas do Flamengo, não só do futebol, mas do futebol feminino, do basquete, enfim. O Flamengo tem um contrato interessante com a Adidas que proporciona ao clube ter o maior contrato da América do Sul, mas bem defasado. A gente tanto diz que o Flamengo é o clube europeu da América do Sul, no sentido estrutural, financeiro, econômico, e até mesmo potencial de ter grandes atletas em todas as áreas. O Flamengo se comporta para tal e como tal. Depois do acerto com a fornecedora não, perdão, com a casa de apostas Betano, que fez com que o Flamengo tivesse o maior patrocínio master barra patrocínio do clube, não só da história do Flamengo, mas do Brasil. Né? A Betano não vai realmente só se limitar ao futebol masculino, como a gente já falou diversas vezes, né? Também ao futebol feminino, ao basquete masculino, aos esportes olímpicos, à Flamengo TV e até mesmo incentivos do clube, né? Nesse valor são quase liberados 12 milhões de reais anuais. Então, o Flamengo, pegando todo esse montante, está 268,5 milhões. E esse contrato com a Betano, ele vai ser o carro-chefe para o Flamengo pleitear reajustes, lógico, para o alto, para todas as empresas que têm vínculo com o Flamengo já de uma certa estrada. E a Adidas é uma delas. Claro, o Flamengo acabou de acertar com a Rapvida, né? Tem outras marcas que o Flamengo acabou de fazer um acordo. E essas não entram nesse montante nesse primeiro momento. Né? Claro, respeitando aonde a marca vai ser estampada. Mas a informação que a gente tem é que o Flamengo vai pleitear 3 vezes mais. Repito, é uma informação muito importante e
exclusiva aqui do canal Júlio Miguel Neto, em conjunto com a Rubro News. A gente vai debater muito isso hoje, 11 horas da manhã, ao lado do meu amigo, meu irmão Renan Moura, da Rádio Globo, na Rubro News TV. Né? Então, você que está aqui no canal Júlio Miguel Neto já não perde, 11 horas da manhã, na Rubro News TV. A gente vai debater muito sobre isso. O vídeo está muito especial, tem muita notícia boa. Então, o Flamengo vai pleitear um aumento de 3 vezes mais o ganho que recebe atualmente anual da fornecedora de material esportivo alemã Adidas. Repito, o Flamengo recebe em torno de 70 milhões e há um estudo e um entendimento que o Flamengo pode pleitear até 210 milhões de reais por ano. Ainda é menor do que o valor pago, por exemplo, pela Betano. Ah, Júlio, mas a Adidas já faz a confecção de todo o material. Caramba, será que ela vai pagar, meus amigos? Os caras lá na Europa, muitos clubes não têm a mesma visibilidade que o Flamengo. Com todo respeito, não sei se o Arsenal não tem mais visibilidade que o Flamengo. Isso em relação à Adidas, o Chelsea. Né? O Manchester City é um clube multimilionário, bilionário, mas uns 20 anos atrás não tinha a pompa que o Flamengo sempre teve. E agora tem mais ainda com essa reestruturação do departamento de futebol. Então, é claro que o euro, economicamente, não há nenhum tipo de comparativo com o real. O poder econômico e a capacidade de aquisição ela é muito maior na Europa, mas o volume que o Flamengo tem, a entrega que o Flamengo tem, e hoje a visibilidade que o clube proporciona, mundialmente falando, é muito grande. E o Flamengo deu um salto de evolução muito grande com a Flamengo TV também. Inclusive, o Flamengo transmite jogos com imagens já para os Estados Unidos, na narração do João Guilherme, que é funcionário da TV própria, né, do clube da Flamengo TV. Então, o Flamengo tem um entendimento que a visibilidade ela triplicou, não só pela sua TV oficial, mas também pelo atual momento que o clube vive e economicamente o Flamengo proporciona as grandes marcas. Então, o Flamengo tem um entendimento de pedir 3 vezes mais o que ganha com a Adidas. Tem um contrato até 2029? Tem. Mas, obviamente, o Flamengo já recebe algumas sondagens de outras empresas de material esportivo. Ah, Júlio, quais são os nomes? Eu não vou poder, eu seria leviano de chutar uma Nike, uma Puma. Nike eu acho difícil, né? Bem que muitos anos se passaram, mas a Nike, quando o Flamengo precisou, abandonou, deixou o Flamengo na mão. Né? Existe uma multa contratual que acho que quase em torno de 25 milhões, agora tem que ver se é de dólares, enfim, eu vou pesquisar um pouco mais. Existe uma multa contratual por quebra de não cumprimento na totalidade do contrato, caso uma das partes queiram abrir, né, uma com a outra. A Adidas melhorou muito na qualidade do material esportivo do Flamengo, vem lançando camisas bonitas. Essa 3, então, branca, é uma coisa formidável. Vem batendo recordes de vendas. O Flamengo proporciona a Adidas muito lucro e é justamente nesses números baseados, ainda somado aos números, enfim, como eu vou dizer, desproporcionais que os europeus têm em relação ao Flamengo no material esportivo, né, nos valores ganhos pelo fornecimento de material esportivo, na venda de produtos de material esportivo do clube, né? Enfim, o Flamengo vai pleitear aí pelo menos 3 vezes mais o valor dos 70 milhões anuais já recebendo, ou seja, podendo subir para 210 milhões. Se a Adidas não quiser, possivelmente outras marcas vão querer. Eu falei, não vou ficar aqui chutando, é claro que daqui a pouco alguém vai falar, mas o Flamengo tem outras possibilidades. O Flamengo pode fazer com a Adidas exatamente o que o Flamengo teve de tratativa com a Pixbet, com a grande diferença que a Adidas é uma empresa gigante, multinacional, e ela é uma empresa que atua em quase todos os países do mundo, né? E respeitada, uma empresa respeitada e que paga rigorosamente em dia. O Flamengo já é uma parceira desde 2013, né? É o parceiro mais longevo do Flamengo quando o clube começou a reestruturação. O Flamengo, obviamente, vai tentar conversar com a empresa, acredito que ela não queira perder o clube, né? Agora, vai ter que aumentar e abrir os cofres, porque já tem empresas de materiais esportivos de olho. Repito, quando a Pixbet saiu do Flamengo, as casas de apostas se comunicam, conversam entre si, conversam entre elas, perdão, e o Flamengo hoje fechou um contrato quase que 3 vezes maior também com a Betano. Né? A Pixbet pagava 105, 115, 125 milhões anuais ao futebol. A Betano fechou 268 milhões por 0,5 com o clube. Então, 2 vezes maior o patrocínio, um montante muito relevante, mas a Adidas, de fato, paga um valor bem defasado, segundo a atual gestão. Conversas vão existir, o Flamengo trata com calma e cautela o assunto, mas a partir de janeiro vai intensificar a possibilidade de troca de material esportivo, caso o Flamengo não consiga chegar a um denominador comum
com a fornecedora alemã. Puma, Nike, Under Armour, enfim, tem muita material, muita empresa de olho, né? Ainda mais a Puma, que, para quem não sabe, a história Puma e Adidas são irmãos, né? E são concorrentes ferrenhos. Enfim, vamos aguardar. Quero que você comente aqui o que você acha. Se o Flamengo está certo, os antes vão pirar, irmão. 3 vezes mais se o Flamengo fechar mesmo esse aditivo pomposo com a Adidas, ou até mesmo trocar o seu material esportivo, o seu fornecedor, já a partir de janeiro de 26, vai ser realmente um grande recado para o futebol sul-americano e mundial, da potência que o Flamengo quer se tornar, né? Como disse o próprio Luiz Eduardo Batista, o Flamengo tem voos altos e realmente almeja sempre o céu é o limite. Enfim, vamos avaliar agora e vamos falar sobre a informação que tem reunião agendada do staff do Jorge André Arrascaeta, uruguaio, camisa 10 do Flamengo, e também a atual diretoria do clube, né? Colocando alguns assuntos como prioridade no início do ano, renovação de Eric Pulgar, Guilherme Varela e também as negociações de Wesley e Gerson no meio do ano, o Flamengo, depois de uma grande apresentação do Arrascaeta nos últimos 3 meses, o assunto voltou à tona e as conversas já estão mais amenas. Se no primeiro momento, até antes do jogo contra o Central Córdoba, quando o Flamengo foi derrotado na Libertadores na primeira fase por 2-1 em pleno Maracanã, chegou a estar 2-0 o time argentino no primeiro tempo, muito se questionava a situação física do Arrascaeta. Depois disso, o Flamengo fez um belo trabalho com o uruguaio, que também dentro de campo vem desempenhando, tendo controle de carga, de minutos, alteração em posição dentro de campo, e também com as contratações que proporcionaram e impulsionaram o Arrascaeta a subir muito o seu nível técnico. O José Boto tem conversado com o staff do atleta, mais precisamente o empresário Daniel Fonseca, ex-atleta da seleção do Uruguai, e a reunião vai ser agendada. Na verdade, foi agendada. A gente está tentando descobrir para quando foi agendada essa reunião. O Flamengo já se reapresentou, deu aqueles 4 dias de férias. Hoje tem folga de novo, né? Pelo que falaram. E o Flamengo começa a preparação para enfrentar o Juventude domingo no Alfredo Jaconi. O Flamengo não ganha o Juventude desde 97 no Campeonato Brasileiro. Tem a esperança de ter o retorno do Jorginho, que não jogou contra o Grêmio, preservado. Ele sentiu um desconfortozinho. O Alexandre é um pouco mais difícil. O Varela voltou da seleção do Uruguai de pubalgia, mas o Flamengo promete uma equipe forte para voltar no Campeonato Brasileiro e manter a liderança. Dito isso, o Flamengo não quer perder a sua liderança, que é o camisa 10 e capitão do time, o Jorge André Arrascaeta, que tem contrato até dezembro de 26. E o Flamengo deixou claro, inicialmente, como eu falei, na data próxima do jogo contra o Central Córdoba, depois do jogo contra o Central Córdoba, que só renovaria o contrato com o Arrascaeta na próxima temporada, no caso, ano que vem. Né? Lembrando que no meio do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato se não chegar a um acordo com o Flamengo. De lá para cá, muitas rusgas, né? Deixando claro que a Arrascaeta nunca teve uma situação e um relacionamento tão confortável com o atual diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto. Né? Houve também aquelas falas do ex-chefe do departamento médico José Luiz Rum com seu compatriota, amigo Dela Cruz. Então, o relacionamento nunca foi tão leve. Mas parece que o clima vai mudando, o futebol dentro de campo também o Flamengo vai respondendo, e o Arrascaeta é a peça fundamental no atual elenco do clube. O Flamengo marcou reuniões. Aliás, o Arrascaeta tinha a promessa da antiga gestão, Rodolfo Landim, Duns, Marcos Braz e Spindel, queria ter uma conversa para renovar logo no início desse ano, que não aconteceu quando mudou a gestão e também o diretor de futebol. Só que agora o Flamengo corre para priorizar a renovação com a Arrascaeta. Como a gente trouxe em primeira mão e depois foi noticiado por outros veículos da imprensa, o clube alinha uma renovação até o fim de 2028, com um aumento salarial para em torno de 2 milhões de reais. O Arrasca ganha 1,6 milhão por mês e essa reunião já está agendada e ela vai ser em loco no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. Daniel Fonseca e José Boto vão tratar de renovar o contrato com a Arrascaeta. A tendência é que tudo fique muito alinhado para que já em janeiro o Flamengo anuncie oficialmente a renovação do Mago Arrascaeta, ou até mesmo no final dessa temporada. O Flamengo não quer perder o foco e quer manter a pegada em relação a Libertadores ou Brasileiro. Julião, mas por que renovou então com o Pulgar e com o Varela? Não esperou o final da temporada também? Simples, né? O Pulgar e o Varela têm contrato se encerrando no fim desse ano. O Arrascaeta tem no fim do ano que vem. Isso significa que o Flamengo pode encerrar normalmente as suas participações nos campeonatos nessa temporada e depois as partes, depois com certos ajustes, alinhar a renovação do uruguaio, que é a prioridade, ao lado da outra informação do nosso programa,
do Felipe Luiz, né? As partes vêm conversando por volta de 3, 4 meses. Antes do Mundial de Clubes, o Flamengo já tinha feito uma proposta pelo treinador para renovação contratual, que esperou um pouco, né? A participação na competição e também o andamento, o andar da carruagem do clube nas outras competições, no caso a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, no qual o clube já foi eliminado nas oitavas pelo Atlético Mineiro, nos penalidades, né? Depois de 2 resultados por 1-0, 1-0 Atlético no Maracanã, 1-0 Flamengo na Arena MRV. Nos pênaltis deu Atlético Mineiro, o Flamengo está eliminado da competição, mas segue firme, classificado para as quartas finais da Libertadores. O primeiro jogo é dia 18 agora, de setembro, no Maracanã, contra o Estudiantes de La Plata. O segundo jogo é na Argentina, né? E também é líder do atual Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo já está na segunda rodada do retorno, lembrando que ainda falta um jogo a cumprir contra o Sport de Recife, em Recife, né? Tem que saber só se vai ser na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco. Felipe Luiz, ele tem tudo para renovar com o Flamengo. A informação que a gente tem que, inclusive, as partes não vão dificultar um acerto, né? Claro que ele é um treinador muito valorizado na Europa, tem chamado a atenção de muitos europeus, justamente por ter sido um jogador que teve a sua carreira performado lá, pelos resultados que ele vem administrando e conquistando no Flamengo. O Felipe pode bater recordes, ele tem um aproveitamento muito próximo, por exemplo, do Jorge Jesus, que fez aquele time multicampeão em 2019. Ele pode, sim, se igualar a Vanderlei Luxemburgo, que foi o último treinador que ficou um pouco mais de um ano no cargo do clube. Ele está no Flamengo desde o ano passado, em meados ali de outubro, quando o técnico Tite foi demitido após resultados ruins, né? E ele salvou a temporada sendo campeão da Copa do Brasil como elenco. E esse ano já conquistou a Supercopa do Brasil diante do Botafogo, campeão da Libertadores, atual campeão da Libertadores brasileiro. Não vai ser mais. O Botafogo já está eliminado da Libertadores. No brasileiro dificilmente vai brigar pelo título, né? Pelo menos ali na frente, acredito eu. Mas o Flamengo ganhou o atual campeão em 2025 da Supercopa do Brasil com 3-1 sonoro. Estava 3-0 fora o baile. E foi campeão carioca muito bem, com tranquilidade. Então, o Felipe Luiz já tem 3 títulos de disputa, mais 2 com chance de vencer. E, obviamente, o Flamengo só vai avaliar o tema após o final da temporada. Mas as partes, por tempo de contrato e salário, já tem um certo denominador. O Flamengo sabe o que pode pagar para o Felipe. O Felipe já sinalizou mais ou menos o que quer receber. Agora, é claro, o Flamengo entende que um insucesso nas competições, as negociações elas podem ter valores diminuídos. Então, uma base o Flamengo já sabe o que vai oferecer, uma base o Felipe Luiz já sabe o que quer receber, e lembrando que uma coisa já é um consenso: o treinador e o clube entendem que o vínculo será esticado somente por mais uma temporada até o final de 2026, ok? O Felipe tem sondagens de futebol europeu, mas o próprio entende que no Flamengo tem uma certa tranquilidade e liberdade para trabalhar, não só por ser ex-atleta, mas também por quase se formar profissional aqui, né? É um ano como treinador profissional à frente do clube, do qual ele fez toda a divisão de base também, foi campeão do Sub-17 Carioca, campeão mundial de clube Sub-20 ano passado, e ano passado mesmo ganhou um título profissional. Então ele ganhou no Sub-17, no Sub-20, no profissional, e continua ganhando. Há um entendimento que ele precisa amadurecer cada vez mais, pegar cada vez mais corpo, assim como aquele jogador, né, da base, que vai ganhando forma. O Felipe tem um entendimento, por mais promissor que ele seja, vencedor, ele também vai pegando cada vez mais experiência. Ele montou um elenco para ser campeão não só esse ano, mas também a longo prazo. Lembrando que o seu fiel escudeiro, José Boto, tem contrato até o fim de 26. Então, por isso, há um entendimento que, inicialmente, caso a renovação ela seja concretizada oficialmente, o vínculo será esticado por mais uma temporada. Isso é fato. Né? Isso é fato. Nesse primeiro momento, há um consenso por ambas as partes que a renovação seria por mais uma temporada. Então, está muito próximo a informação que eu recebi de um membro da diretoria do clube, pessoas ligadas à diretoria do clube, é que a renovação com o Felipe está muito bem encaminhada, mas o Flamengo não quer tirar o foco da Libertadores e do Brasileiro, justamente para, no final da reta da temporada, o Flamengo deve anunciar a renovação do Felipe Luiz por mais um ano. Então, informação importante aqui também no canal Júlio Miguel Neto. Eu já convido vocês para deixar nos comentários o que vocês pensam sobre a situação do material esportivo, da renovação de 2 anos para a Arrascaeta, ou seja, mais mais 2, né, até o fim de 2028, mais 3 anos de Arrascaeta. A reunião está agendada, vai acontecer e o Flamengo deve anunciar a renovação com o uruguaio a partir de janeiro de 26. Até dezembro, ele vai continuar recebendo essa quantia, esses valores contratuais, mas o clube não quer perder o foco das competições e deve anunciar a renovação com o uruguaio só em janeiro de 26, quando terminar a temporada. Mesmo pensamento é com o Felipe Luiz. Deixar tudo alinhado para quando terminar o calendário do Flamengo em 25, anunciar sua extensão de contrato até o fim de 26.
Beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreva, acione a notificação, deixa o hype no conteúdo, ajuda muito o nosso crescimento e, repito, deixa no comentário o que você pensa sobre o Flamengo pedir 3 vezes mais do que ganha da Adidas, renovação da Arrascaeta e agendamento, né, da reunião para tentar a renovação da Arrascaeta e também o Felipe Luiz muito próximo do acerto e renovando com o Flamengo. Quero a tua opinião aqui no comentário, não esquece de deixar o like. Um bom dia para vocês e aguardo todo mundo às 11 horas da manhã, ó, na Rubro News, lá no Olho no Lance, direto do Parque Jacarepaguá. Se você for da Redondeza, vai lá. Dá um abraço na galera toda. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Valeu.